Olá, gente, boa noite, boa tarde. Se passaram já 30 dias, na verdade, hoje faz 30 dias no meu pós-operatório. E como eu falei, eu gostaria de falar a respeito desse tabu, né, que na verdade muitas pessoas ainda têm, muitas mulheres se sentem menos feminina quando ela passa pela esterectomia, que é a extração do útero. Muitas mulheres, como em alguns lugares eu pesquisei, que algumas mulheres precisam até de acompanhamento psicológico, por causa disso que se toca no emocional de algumas mulheres, né? Em alguns casos, eu conheci algumas mulheres que ela passou por esse processo, ela disse que não viu diferença nenhuma, que se sente muito melhor do que antes, porque tem menos dores, algumas porque sofriam hemorragia, outras por causa de miomas. E já há 11 anos eu sofro com a hemorragia e passei por algumas avaliações médicas e nenhum deles me dava um diagnóstico preciso do meu problema. Em 2011 eu fiz um ultrassom e detectou que eu tinha multipolicístico. E nesse período era o contrário. Em 2010 eu sofria com ausência de menstruação. Eu ficava 5 meses sem menstruar. E muitas vezes eu achava que estava grávida, fazia exames de teste de gravidez e nada. Então eu comecei a fazer tratamento com anticoncepcionais que eu não tomava porque nesse período eu estava tentando engravidar. Então, antes de eu engravidar, eu fiquei tentando, depois que eu fiz esse tratamento, eu só apenas segui 6 meses. E antes de fazer esse tratamento, eu comecei a ter hemorragias, constantemente. Aí eu resolvi, vou tomar esse anticoncepcional e vou ver o que dá. 6 meses eu paro e vou ver se eu engravido, né? Aí nesse período de 6 meses eu engravidei da minha segunda filha. Aí passou tempos e eu comecei a tomar um anticoncepcional, que é aquele que é para lactantes, 75 dias, só que eu tomei só alguns meses. Depois eu tomei um anticoncepcional normal, o de 21 dias, né? E daí em diante tomava e parava, porque eu sofro também com algumas varizes e essas varizes com uso de anticoncepcional aumenta o fluxo, as varizes elas ficam alteradas, arde, me incomodava bastante. Então, com algum tempo eu conseguia ficar assim um tempo sem tomar anticoncepcional, eu voltava a tomar e nesse período eu comecei a ter fortes hemorragias. E eu não queria ficar dependente do anticoncepcional por causa desse efeito colateral que ele me trazia. Até na bula mesmo fala que ele é o grande causador de trombose também. O uso de anticoncepcional, um uso contínuo do anticoncepcional causa trombose. E eu ficava com medo porque as varizes começaram a aumentar nas minhas pernas, nas minhas coxas. Aí usava um tempo, parava, usava um tempo. Nesse período eu comecei a ter muita hemorragia, bastante hemorragia. E não parou de lá para cá. E eu ia no Sistema Único de Saúde, que é o SUS, eu tentava e falava, você tem que perder peso, é o sobrepeso, é hormônio, fazia todos os exames da tireoide para saber o que estava causando essas alterações. Aí da última vez agora, antes da cirurgia, um mês antes da cirurgia, eu comecei a sentir fortes dores. E do mês de janeiro, dia 23 de janeiro, eu comecei a ter sangramento, coágulos
forte, dores, eu não era uma dor insuportável, que eu não aguentava de tanta dor. Não aguentava nem como é fazer as coisas de dona de casa, as tarefas diárias de uma dona de casa. Muitas vezes eu ia me abaixar para pegar uma coisa, sentia muitas dores nas costas, na direção da coluna. E as dores só foram aumentando, cólicas que eu nunca tinha tido na minha vida, e eu comecei a ficar preocupada. Então eu resolvi pagar uma consulta particular para saber o que estava acontecendo. E foi no dia 12 de fevereiro que eu passei pela ginecologista, minha ginecologista, né, que agora vai ser minha ginecologista. Então ela falou que eu estava tendo um prolapso uterino, que é o crescimento do útero. E para completar, descobri uma adenomiose também, que eu já estava sofrendo com isso há muito tempo, mas nenhum médico descobria. Foi tanto que há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, eu fui internada, passei pela médica também particular, só que ela não descobriu que eu tinha sofrido um aborto espontâneo, porque havia coágulos dentro do meu útero, mas isso não procedia. Aí eu tive que ser internada pelo SUS também, e aí fiz um outro exame, eles detectaram que eu estava, me deram esse diagnóstico, na verdade, que eu estava com endometriose. Mas como minha médica falou, que eu passei por ela agora, ela falou que a endometriose ela é totalmente diferente de adenomiose. A adenomiose é prima da endometriose, porque a endometriose ela é totalmente contrária, ela causa fortes cólicas, a ausência de menstruação, ela é o contrário da adenomiose. A adenomiose causa assim fortes cólicas, mas eu não sentia cólicas, essas cólicas terríveis. Eu só sentia no momento da hemorragia, que era aquele sangramento extenso, né? Mas a cólica em si, eu só passei a sentir nesses últimos momentos, que o prolapso uterino ele aumentou. Aí por isso veio as dores fortes, mas realmente do começo desse ano para o dia da minha cirurgia eu sofri. Agora eu estou sofrendo com as dores da cirurgia, né? Porque retirou um órgão de dentro de mim. Então eu sinto ainda essas dores ainda da cirurgia. Mas isso aí é um processo de tratamento. Aos poucos essas dores vão se aliviando com o uso de medicamento correto e também tendo um repouso, né? Porque isso é importante também para qualquer recuperação. Então eu queria alertar, esse dia eu vi um documentário de uma moça, só que eu não lembro bem o nome dela agora. Que ela descobriu que ela sofria desde 11 anos com endometriose, só que ninguém nunca descobriu. Quando foi descobrir, ela tinha perdido uma parte do seu órgão, essa reportagem eu vi esses dias, eu já tinha passado pela cirurgia, né? Isso me chamou a atenção e ela sentiu o desejo de orientar outras pessoas, porque se descobrissem nela, se os médicos tivessem dado esse diagnóstico a ela desde cedo, ela não teria perdido parte dos seus órgãos. Ela não teria aquela deformação que ficou na barriga dela. Agora ela quer alertar muitas mulheres e jovens, adolescentes que sofrem muitas cólicas no período menstrual, que isso não é normal. Muitas vezes as pessoas falam é normal, mas quando aquela cólica que é insuportável, que você não consegue se concentrar, que você não consegue viver bem, então não é normal. Tem que procurar ajuda, e não deixar isso correr por muito tempo. Às vezes a gente não tem condições financeiras de pagar particular, mas às vezes vale a pena um sacrifício, renunciar a alguma coisa é um investimento, é em prol da sua saúde, para descobrir um exame que se chama exame preventivo, né? Que quando a gente faz o exame preventivo é para descobrir antes que aquela doença lastre, antes que
que como é qualquer tipo de doença possa surgir maligna ou benigna, mas apesar que eu acredito que não existe doença benigna, né? É, Aí às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, por exemplo, como eu estava fazendo os vídeos da construção da minha casa, as coisas, os detalhes, então eu preferi deixar isso de lado e investir na minha saúde, que é muito mais valorosa do que qualquer coisa material. Qualquer coisa material, as coisas materiais a gente pode conquistar com o tempo, mas a saúde, ela não. Se você deixar tudo para depois, pode ser tarde, pode vir doenças, avançar e surgir outras doenças mais graves. Quando eu gravei aquele vídeo que foi a véspera da minha cirurgia, eu estava nervosa, porque eu nunca tinha passado por nenhum procedimento cirúrgico, meus partos foram normais e eu sempre pedi a Deus que fosse sempre normal, porque a recuperação é mais rápido. E quando a médica me falou isso de cirurgia, eu fiquei trêmula, eu fiquei tremendo até minha boca, assim, né, que eu estava falando com ela. Porque eu pedi tanto a Deus que os médicos descobrissem o que realmente eu tinha, mas eu não pensei que seria um procedimento cirúrgico, né? Mas Deus ouviu a minha oração e graças a Deus foi detectado o que era e a solução só seria, a cura para o meu problema seria só apenas a esterectomia. Sabemos que Deus, Ele é o Deus do impossível, mas aquilo que é possível para o homem, Deus, Ele não se mete. Ele deixa que o homem dá o diagnóstico, porque a última palavra é de Deus, não é do homem. Se o homem falar que não tem jeito, que não tem solução, então aí Deus entra, aparece e faz um milagre. Mas nesse momento foi a medicina que Deus pôs na terra, no coração do homem, a ciência. A medicina que resolveu o meu problema. Então, está resolvendo o meu problema, né? Porque eu não vou mais ter hemorragia, eu não vou mais menstruar, porque eu passei por essa esterectomia total. A esterectomia total é aquela que é retirada o útero e o colo do útero. Foi isso que aconteceu comigo. E existe outras também, esterectomia, que é radical, que tira só apenas o corpo do útero e continua o colo do útero. E tem a subradical, né, que é tirado totalmente o colo do útero e uma parte ainda de uma camada assim da vagina, mas só que graças a Deus eu tô bem, fiz a biópsia do meu exame também. E graças a Deus não deu nada de maligno no material que foi feita a biópsia, que foi retirado de mim, o órgão, o útero e o colo. Não deu nada de maligno, graças a Deus. Eu fiz questão de fazer a biópsia porque às vezes tem doença que começa no útero, aí ela se espalha alastra por outras partes do corpo, quando vai descobrir. Existe várias doenças que ela começa, como existe o câncer, que ele começa às vezes em um lugar. Quando vai ver, ele já se espalhou para outra parte do corpo. Então, por isso que eu fiz questão. Eu acho que vale a pena investir na saúde. A casa espera. Aí a gente tem a varanda, a área de serviço que está ali parada. Então, eu prefiro investir na minha saúde. Então, logo eu quero fazer vídeos, mas quando tiver nas nossas condições. Fazer vídeos para aquela varanda, para a área de serviço. Logo Deus vai de tomar um caminho e a gente conseguir fazer as coisas aos poucos. E assim que tem alguns vídeos ainda que eu tenho que editar também, que eu já tinha feito antes, mas tem coisas que não terminaram ainda e eu quero fazer tudo. Tem vídeo já guardado com coisas que começaram já, mas não foram terminadas. Aí eu quero, quando tiver tudo terminado, eu quero fazer um vídeo assim, do começo ao fim, como começou e como terminou. Aí depois eu vou editar esses vídeos quando tiver tudo pronto. Aí eu vou postar para vocês verem e compartilhar. Qualquer momento também eu vou fazer alguns vlogs assim do meu dia a dia, falando assim, das coisas que acontecem na minha casa, o que eu faço, assim, porque eu amo muito vlogs. Eu sigo muitas pessoas que eu também indicaria, que é muito humildes, pessoas que precisam realmente
desabafar e também, porque eu acho muito importante participar dessas coisas assim, canal, porque muitas vezes a gente está depressiva, a gente está desacreditada, a gente está desanimada. E às vezes quando a gente entra em um YouTube assim, de alguém, assim, num canal de alguém e mostra a sua casinha, mostra o que conquistou, assim, aquilo ali faz a gente acreditar que a gente também pode conseguir, que a gente pode ter aquilo ou muito mais, ou não, Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o desejo de cada coração, Ele sabe as condições das pessoas, e a gente muitas vezes não tem condições de fazer tudo que a gente quer. Mas Deus, Ele vai ajudando com saúde, a gente vai conquistando tudo aos poucos, né? E eu desejo muito que o meu canal cresça, eu desejo muito que como é que vocês compartilhem o meu vídeo, que vocês divulguem, que atraia mais pessoas para o meu canal, porque é bom a gente mostrar isso também e ter um reconhecimento, né? Porque eu quero fazer tudo que seja para ajudar as pessoas a acreditar que na simplicidade você pode viver bem, você pode ter uma casa linda, decorada. Não precisa a gente ser rica para ter uma casa bonita, uma casa organizada. Tudo basta a gente querer e botar a mão na massa. E é isso que eu gostaria de falar com vocês. Se cuide, mulheres. Vocês também, homens, não sei se tem homens ainda inscritos no meu canal, mas eu creio que logo, logo vai ter. Então, vocês que estão chegando, vocês que estão, mulheres, ficam atentas com o seu corpo. O seu corpo, quando ele está passando por algum sofrimento, ele está te avisando, ele está te mostrando. Eu estou sofrendo, eu quero ajuda. Então, quando a gente vê que está acontecendo algo diferente, que não é normal em nosso corpo acontecer, então é melhor a gente, é melhor a gente buscar ajuda, correr atrás, acreditar que a medicina também, ela abençoa pessoas, ela ajuda a resolver problemas de saúde, a nos dar resposta, diagnóstico e resolver também soluções, pode ser com uso de medicamento, pode ser um procedimento cirúrgico, sempre é uma solução, tá bom? Então, ouve o seu corpo, procura ajuda se você está sofrendo alguma coisa, alguma dor em alguma parte do corpo. Nunca deixe essas enfermidades se alastrar no seu corpo. Tá bom? É isso que eu gostaria de falar e eu tô me recuperando bem, graças a Deus. E logo, logo eu quero enviar mais vídeos. Eu quero enviar alguns vlogs logo, logo, quando eu estiver melhor, né, do meu dia a dia. E é isso aí. Obrigado por me ouvir, por estar atento ao que acontece, tá bom? Eu gostaria também de falar sobre hoje eu passei hoje eu fiz uma hidratação no meu cabelo. Vou deixar um vídeo no final também falando sobre essa hidratação para vocês verem que uma transição, após uma transição, você pode ser mais livre, você não fica dependente de química, entendeu? Aí eu gostaria de falar sobre isso também. Então, eu vou deixar um pedaço do vídeo acompanhando com esse sobre a minha transição ou sobre a hidratação que eu preparei. E esse é o resultado da minha hidratação. Eu falei a vocês que ia mostrar o resultado, mas eu gostaria de falar sobre isso também, porque eu já senti no meu coração de falar a respeito desse assunto, a adenomiose, sobre a esterectomia. E é isso, não tenha vergonha de correr atrás da sua saúde, não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha de se expor, acha que está se expondo, mas não é não. Hoje todo mundo já fala abertamente sobre isso, sobre hemorragia que não é normal, a mulher sofrer hemorragia, ter coágulos de sangue sanguíneo, não é normal sentir cólica, sentir dor, não é normal. Então,
Procure ajuda se você sente dores ao ter relações sexuais, se você sente cólicas fortes, menstruação intensa, sangramento intenso. Procure ajuda médica e eu acredito que eles vão te ajudar e vai dar uma solução para o seu problema, seja ele qual for, tá bom? Mas se você, pelo menos, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que se expor, você tem que correr atrás disso, não ficar se lamentando, se queixando em casa com o marido, com os filhos, porque eles não vão solucionar o seu problema. A partir do momento que você procura ajuda médica, seus problemas serão resolvidos com a ajuda de Deus e com a medicina. Tudo vai dar certo, acredite, tá bom? Então, até aqui eu vou deixar o meu tchau, o meu beijo e fique com Deus para todos vocês.